Então, bora lá. Eu separei pelos três temas, né? Era de Viking Fantasma, Criaturas do Vazio ou a interação entre os dois. Vou falar primeiro dos Vikings, que é mais fácil, né? Mais literal. Então, vamos lá. O que eu posso falar, assim, de primeira, né? Talvez o que eu vi, assim, que seria interessante no pessoal que fez o Viking é não ser tão literal. Acho que não é literal, ponto, mas assim, ó. A ideia era um Viking fantasma, certo? E aí, o que aconteceu é que alguns foram pro puro Viking, né? Tipo, muito Viking e não parecia tanto fantasma. Ou foi pro fantasma com alguma coisa de Viking, totalmente literal, assim, né? E é um desafio. É um desafio porque como é que você passa a ideia de fantasma, de espectral, né? Eu até peguei umas referências pra gente analisar. É um desafio mesmo. Bem complicado desenhar coisas etéreas, assim, né? Ó, o Thiago. Thiago Maneiro que fez o Viking, né? Mais literal. E aí ele colocou essas, tipo, ectoplasma, né? Pra passar a ideia de fantasma. Mas poderia ser muito bem um poder, tipo Goku. Então esse é o desafio, né? Como é que você passa a ideia de fantasma? E aqui, ó, a Diana. Ela, legal, né? Tem uma ideia de... Muito pela cor também, né? Você vê que a cor sempre tem essa coisa do azul, do espectral, do verde. E ela trouxe aqui um personagem com essa ideia da cor, né? De os olhos também brancos, que é um código muito comum também para essa ideia do fantasma. Ó, o Edson veio com uma ideia mais de um cara mais machucado, né, com cicatriz, e essa ideia do, talvez ali do portal, que eu entendo ali, né. E o Moser também, aqui eu acho que o Moser, assim, ele trouxe um pouco mais disso, assim, com uma solução mais interessante, né, acho que de todos, assim, em questão de passar essa ideia do Viking, fantasma, eu acho que ele acertou mais nesse sentido, assim, de execução, porque tem a ideia do Viking, né, o machadão ali e tal, capacete, e aí ele conseguiu trazer, acho que, essa coisa do etéreo, do espectral, do que é tão físico assim, sabe? Do que simplesmente colocar um viking com olho branco, que é tipo, pra você ensinar que ele morreu, é um fantasma. Eu achei interessante nesse sentido. Por exemplo, a Moci caiu no lado do viking literal. É só um viking, assim, né? Tipo, onde tá o fantasma? Então é um padrão, né? Que a gente vê. Ó, a Isabela, legal, ela trouxe também a cor, né? Essa cor do azul, tem essa coisa do fantasma, do olho branco. São códigos bem comuns. E aí, de resto, é um viking convencional. Beleza. Só tô passando aqui rapidamente pra gente identificar isso nos desenhos, né? Também tem essa ideia do cabeça de viking, e aí talvez com essa coisa da fumaça, do etéreo, né? E os fantasminhas em volta. Ó, o Jordan fez o lado oposto, né? O fantasma com características de viking, beleza, então estamos identificando aqui. A Laiana também fez uma coisa interessante. Ela trouxe a ideia do viking, e aí pela pintura, pelos valores, ela trouxe essa ideia do fantasma. Ela tá voando, tem essa coisa do fantasmagórico, transparente, translúcido, né? Então é interessante. É mesmo, talvez um pouco na pegada aqui do Moser, né? Que eu falei? Foi, do Moser. Tá nessa mesma ideia, né, do viking fantasmagórico, e entra nesse ponto que a gente comentou, né, de estar mais alinhado, nem só para um lado nem para o outro. O do Wesley, né, o desenho muito bom, e aí, mas ainda eu acho que cai muito pro viking puro, porque se eu olhasse esse desenho sem saber o briefing, eu acharia que era só um viking, entendeu? Tipo, um design bem legal de um viking, mas não entenderia se ele era um fantasma, entende? Em questão de execução, ótimo, mas em questão de briefing, acho que faltou um pouco. Guilherme, legal, ó. Aí ele trouxe um pequeno detalhe, assim, né, da caveira e tal. Sim, tem a mão ali de caveira. E aí a gente fica nesse impasse, né? Caveira, fantasma, o que entra aí? A gente vai tentar entender. Por isso que é importante estar alinhado, né? Porque se o seu diretor de arte, por exemplo, ou cliente, pede um fantasma, será que ele tá falando caveira ou fantasma de fato? Né? Tipo, algo espectral ou uma caveira. E aí a gente tem que decidir. O Thiago também trouxe essa ideia, acho que misturando mais, assim, né, de ter essa energia, o ectoplasma, digamos assim, e o Viking. Eu só acho que faltou um pouco de Viking, assim, me parece um pouco quase cyber, assim, quase samurai. Acho que faltou um pouco mais de caracterização de Viking, né? Quando a gente fala de Viking, pelo menos no imaginário que eu tenho, cai um pouco mais no que o Wesley fez, né? Essa coisa mais bárbara, né? Com couro, pele, capacete, é o lugar comum, assim, digamos assim, né? Não um lugar comum, mas é a caracterização, né? O ideário que a gente sabe de Viking. E querendo ou não, o nosso desafio é como se manter dentro da ideia de Viking, mas não ser tão clichê, entende? Tipo, é um pé no padrão,
um pé fora. Esse é o nosso desafio, assim. Ó, aqui tá mais viking, percebe? Tá mais caracterizado, barbona, não sei o que, estereótipo fortão, que é um nórdico, né? Então, tudo isso reforça a ideia de viking. Então, é isso que eu falei, né? Pegar o estereótipo, um pé no estereótipo e puxar um pouco, né? Ir além da ideia inicial do viking. Então, o Matheus aqui, ó, legal. Ele colocou talvez tipo, como se fosse uma energia ali, um poder. Mas aí é aquilo, né? Cai, de novo, é um viking mais direto, assim, tá? Tem uma flecha, agora que eu vi aqui, ó, uma lança. E aí o desafio, né? Como é que a gente representa isso do fantasma? Liliane, então aí, ó, os olhos, a cor. E é isso, né? Agora vamos fazer diferente aqui, né? Eu peguei aqui umas referências. Vamos analisar aqui, assim, ó. Aqui a gente tá falando mais de design mesmo, né? De, tipo, você pegar o briefing e entender o briefing e tentar inovar, tentar ir além, né? E aí, vamos ver aqui, ó, aqui na base de cima, o que a gente tem? Eu acho que eu identifiquei aqui 3 padrões, 4. É o seguinte, assim, que eu vi numa pesquisa rápida de 5 minutos no Pinterest, que eu identifiquei. Tem aqui, ó, o personagem mesmo, assim, físico, parece que tem corpo, né? Com a cor lá azulada, com olho branco, repara que é um padrão, certo? É algo que a gente encontra, assim, mais rapidamente, mais facilmente. Com aquela cor, assim, de tipo pálida e tudo mais. Então, esse é uma possibilidade. E aí, essas coisas flutuantes e tal. Um detalhe que eu acho legal, caracteriza bem, né? Repara que essa coisa do fluir, assim, né? Da energia, do espectral, é algo que caracteriza, assim, bastante. E ajuda a passar essa ideia de que não é algo físico 100%. Tentar trazer um pouco disso é interessante, como alguns trouxeram. E aqui a gente entra num outro nicho aqui, num outro grupo, assim, digamos assim, que eu acho interessante. Talvez é um pouco mais de acordo com o que eu imaginei quando eu vi o briefing Viking Fantasma. Talvez esses dois grupos que eu vou mostrar aqui. Então, repara que aqui, ó, ele tem essa coisa do físico e etéreo ao mesmo tempo. Então, tipo, ou de gelo, ou de fogo, ou literalmente um fantasma, porém com caracterização de guerreiro. Então é interessante isso, assim, né? Passa essa ideia, por exemplo, aqui, ó, aqui é um guerreiro e aí parece essa ideia do fantasma, né? Até porque o próprio entorno também favorece, né? Tipo, você vê que é uma criatura, é um exército que não é normal, né? Que não é de seres humanos. O entorno, esses elementos aqui, assim, né? De magia, né? De fluido, ectoplasma, caracteriza bastante. Então, é uma possibilidade. Aí uma outra que é a caveira, mas acho que vem dali o desenho que eu esqueci de quem que era. Não sei se caveira se encaixa, né? Porque fantasma, caveira... Caveira acho que cairia mais pro morto-vivo. Então, acho que não seria o caso. Mas, enfim, trouxe aqui alguns pra gente ver, assim, né? A possibilidade. Muito legal esse, por exemplo, aqui. Com, né, um Lorde Caveira, a própria armadura aqui desconstruída, né? Uma armadura quase como se fosse fibra, assim, tendão, né, do próprio corpo aqui, né, do morto. Então é interessante. E aí um outro, talvez esse seja mais aqui, assim, ó. E aí talvez esse é um outro grupo, que aqui aí já extrapola um pouco mais, né, quase que um ser, no caso é esse aqui, né, que aí já é quase que um ser de outro mundo mesmo, não é não tão literal. E aqui um fantasma literal que faz alguma coisa ali, toca ou usa uma arma, que seja. E aí tá bem explícito que ele tá morto, né? Porque ele tem flechas para todos os lados. Então, e flutua, né? Percebe que é aquele recurso que inclusive a Laiana utilizou. E te dá indícios, né, de que ele tá morto, flutuando, é um fantasma. Então, percebe que tem alguns códigos que a gente pode identificar, que é, de novo, a cor, os olhos, o ectoplasma ali, né, o fluido, ectoplasma, ou energia ali, tipo fogo, gelo, que seja, flutuar, aí, tipo, dano, né, vamos falar que é dano, tipo, o cara com flecha, ou machucado, sem braço, que seja, mostra que ele tá morto, reforça que ele tá morto. Percebe como tem vários elementos aqui que ajudam a reforçar essa ideia de... Pô, é um cara que morreu, né? Que foi dessa para melhor, em vez de só simplesmente ser um viking, entende? Se a gente parar para ver aqui, ó, o ponto disso tudo é para explorar mais além, né? Entender ali o briefing viking fantasma. Nem só viking, nem só fantasma. E aí tentar extrapolar isso. Então, por exemplo, aqui, né? O da Isabela. Ela tem os códigos lá da cor, dos olhos. Então, como que você poderia reforçar? Quebrar um pouco, talvez, a solidez
e fazer aquela coisa etérea, assim, né? Tipo, alguma energia saindo, talvez algumas partes do corpo desaparecendo mesmo, né? Como se fosse mais etérea, assim, sabe? Que nem a Laiana fez ali, ó. Pode ajudar, fazer esse tipo de coisa, assim, que passa essa ideia de que é algo translúcido, algo não muito físico, ou fazer ali as energias que eu comentei, mas pode fazer com cor ou com traço mesmo, né? Fazer alguma coisa, sei lá, com energia assim saindo, alguma coisa do tipo. Fazer até o cabelo meio que fundindo, assim, fazendo as coisas mais etéreas, coisas se misturando, para gerar um pouco mais dessa coisa fantasmagórica, como a gente viu em alguns exemplos. Ou como que a gente viu aqui, que eu tinha comentado do Mozart, né? Eu achei que foi uma solução interessante, inclusive até a técnica que ele utilizou de esfumar, né? De não ter traço e usar no grafite, sem cor, ele passar a sensação de fantasma, entende? Então, eu achei uma solução muito legal, né? Muito inteligente de esfumar ali. Ó, e essa sacada, ó. Cara, não tinha percebido isso. Muito bom. O que que ele fez? Translúcido. Então ele fez a mão transparente. Então, em questão de execução, de entendimento do briefing, esse pequeno detalhe, assim, esses pequenos detalhes, para mim, é a cereja do bolo, sabe? Porque tá bem alinhado com o que eu esperava, assim, quando eu vi aquele briefing, entende? Então, é um pequeno detalhe muito legal. E ele poderia pôr mais desses elementos, né? Fazer, de novo, que nem a Laiana fez aqui, foi a Laiana, de, tipo, fazer um pouco mais fantasmagórico algumas partes, assim, né? Tipo, talvez flutuando, com o pé, assim, mostrando que tá flutuando, sabe? Que nem aquele carinha que a gente viu aqui, assim, ó. Ali, ó, com o pezinho flutuando, coisa do tipo, assim, né? É interessante. Então, quem mais fala? A Laiana fez assim, né? Ela fez flutuando com a coisa transparente. É uma solução legal também. O ponto que eu vejo era esse, assim, né? De que cuidado para não cair para um lado, principalmente quando a gente tem essa coisa composta, né? Viking, fantasma, agora não me vem nada à mente, mas enfim. Alguma coisa, algum briefing, algum pedido que tem duas ideias, e aí você acaba pendendo para um lado só e esquece do outro, e aí não encaixa no pedido do cliente, do seu chefe, que seja. Então, acho que isso é um ponto relevante, assim, em questão de design. Eu, particularmente, assim, eu me importo bastante, assim. Eu acho que não basta ter um bom desenho executado, mas você precisa comunicar aquilo que foi pedido, né? O que foi aquela ideia que você teve, por exemplo, pode ser sua, espontânea, ou de um trabalho, de um cliente, ele quer alguma coisa. E você também quer alguma coisa, né? Tipo, pô, eu quero um guerreiro de fogo. Você tem uma ideia inicial, e você quer chegar o máximo possível naquela ideia, né? Não pode ser nem só guerreiro, nem só fogo, entende? Essa coisa de explorar o briefing, entender para chegar no melhor resultado possível é crucial. Por isso que, por exemplo, né, o Peter Huff fala que ele não é desenhista, ele não é artista, ele é um designer. Ele resolve problemas através de imagens. Ele usa o desenho como ferramenta para comunicar algo. Então, esse é o nosso papel, né? A gente precisa aprender a executar bem, tecnicamente, mas a gente precisa resolver um problema. E no caso, o problema era um viking fantasma, beleza? Então, principalmente conforme a gente vai avançando no desenho, você já desenha bem, começar a prestar mais atenção nisso, assim, que já é uma outra etapa até, assim, de que como é que eu vou trabalhando outras coisas além da técnica. Porque é isso, é só técnica não se sustenta, né? Você precisa ter criatividade, acertar no pedido, puxar além do lugar comum e por aí vai. Beleza?